Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, pede demissão. A situação tornou-se insustentável após divulgação de vídeo que mostra a suposta passividade do ministro no Palácio do Planalto durante a invasão golpista de 8 de janeiro. E você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia dá quarto voto favorável para tornar réus os primeiros 100 denunciados por atos golpistas. Prefeitura de São Paulo lança botão do pânico para acionar a polícia no caso de ataques a escolas. O drama, a luta e também as conquistas. 19 de abril marca o Dia dos Povos Indígenas. A Prefeitura de São Paulo lançou oficialmente o botão Alerta SP. A ferramenta foi criada para ser usada em situações de emergência e perigo dentro das escolas. O aplicativo, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, faz parte do pacote de medidas anunciadas pela Prefeitura da capital paulista dentro do programa Proteção Escolar de Cultura e Paz. O objetivo é garantir mais segurança a alunos e professores dentro das escolas. A nossa grande missão é que a gente possa fazer de tudo para evitar que seja acionado o nosso botão Alerta SP. É fortalecer a nossa cultura de paz, é fortalecer os vínculos com a comunidade escolar. De acordo com a Prefeitura, o aplicativo prevê o atendimento imediato em 8.000 escolas, da rede pública e particular de ensino aqui da cidade, em caso de acionamento, numa situação de emergência ou de perigo. O acesso ao botão será restrito aos profissionais das unidades de ensino e a expectativa é de que até o fim de maio a ferramenta esteja disponível na palma da mão de 130 mil professores da rede municipal de ensino. Além disso, dentro de 15 dias, a Prefeitura deve entregar para as escolas um botão físico de acionamento de alerta, que terá o mesmo papel do aplicativo, mas deve dar mais agilidade ao processo, já que o sinal é enviado com apenas um clique. Por mais que a gente faça ações e que a gente tenha que ter ações com relação à questão a atuar depois de um evento, é importante que a gente tenha a compreensão que cada um de nós aqui precisamos atuar na prevenção desse evento. E 10 adolescentes foram apreendidos durante a operação que investiga ameaças publicadas nas redes sociais sobre possíveis ataques em escolas. Ao vivo, o repórter Giovanni César fala sobre esse assunto para a gente. Boa noite, Giovanni. Pelo visto, esses jovens não estão aprendendo nada na escola, né? O que vai ser feito com eles? Boa noite, Augusto, Amanda e a você que acompanha o Rede TV News. Os menores foram encaminhados para internações provisórias. Outros 13 mandados de busca e apreensão e 11 de quebras de sigilos de dados foram cumpridos hoje pela Força-Tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esses menores, Augusto, têm entre 11 e 17 anos e eles são investigados por prática de atos infracionais semelhantes à ameaça, apologia ao crime e também associação criminosa. Os mandados foram cumpridos em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e também Pernambuco. A Operação Escola Segura conta com a participação de 51 chefes de delegacias de investigação e 89 chefes de agências de inteligência das polícias civil e militar. E também o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina falou sobre os trabalhos de hoje da operação. Identificamos que indivíduos em pelo menos 5 estados estimulavam outras pessoas a praticar atos violentos contra escolas. O Ministério Público se manifestou favorável e a comarca de Blumenau, através do Poder Judiciário, deferiu esses pedidos. São 13 pedidos de busca e apreensão em residências e 10 internações de adolescentes infratores que estavam participando desse grupo de ameaças. O prefeito da cidade de São José do Campestre, no interior do Rio Grande do Norte, Neném Borges, do MDB, foi morto a tiros dentro de casa. Imagens das câmeras de segurança mostram um homem encapuzado em frente ao imóvel. Vamos ver essa imagem já já. Segundo a polícia, o portão da casa do prefeito estava aberto
O criminoso invadiu a casa armado e, segundos depois, fugiu pela garagem atirando para cima. O prefeito estava deitado no sofá e levou 3 tiros no rosto. Neném Borges faria 44 anos no próximo dia 1º de maio. Ele deixa esposa e 2 filhos. Até o momento, a polícia não sabe a motivação do crime e nenhum suspeito foi preso. A Justiça do Rio de Janeiro ouviu mais 2 testemunhas no caso da madrasta que envenenou os enteados no ano passado. Vamos saber os detalhes dessa história ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com o repórter Tony Vendramini. Boa noite, Tony. Como é que foi a audiência e como é que foi essa história, hein? Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, essa audiência começou com 1 hora de atraso e durou cerca de 40 minutos. 2 testemunhas foram ouvidas. O médico Leonardo Dias Ribeiro, que era diretor do IML na época do crime, e também a Marina Silva de Carvalho, médica responsável pelo primeiro atendimento a Fernanda Cabral, ainda na emergência. O Leonardo deu alguns detalhes sobre a perícia, mas ressaltou que não é um especialista e que não fez o exame do corpo de Fernanda. Em seguida, a Marina contou que em um primeiro momento, Fernanda não apresentava sinais de envenenamento, e que não teve mais contato com a paciente depois que ela foi encaminhada para a CTI. Uma nova audiência foi marcada para o dia 15 de maio para ouvir outras 3 testemunhas que ainda não foram intimadas. Além de ser acusada de envenenar a enteada, Fernanda Cabral, de 22 anos, que morreu em março do ano passado, a ré Cíntia Mariano Dias Cabral também responde por tentar matar o enteado, Bruno Cabral, da mesma forma, usando o veneno para rato conhecido como chumbinho, misturado ao feijão. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. Voltamos em 30 segundos. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. A cada 10 postos de trabalho criados no Brasil, 8 são em micro e pequenas empresas. Os setores de serviços e comércio foram os que mais contrataram. Recentemente, Vitória foi contratada por essa pequena escola especializada em formação de investimentos. Ela tinha acabado de ficar desempregada quando surgiu a vaga. Ter essa oportunidade de se candidatar, se interessar e ser contratado e saber que no final do mês você vai ter um dinheiro para pagar uma conta ou para um projeto que você tem um sonho, uma faculdade ou algo do tipo, é muito importante. Quem contratou foi o Fábio. Ele deixou o trabalho de 11 anos num banco para abrir o próprio negócio. De lá para cá, a escola cresceu e as contratações também. No primeiro ano, a gente era só em 3 sócios, não tinha nenhum colaborador. E a gente foi expandindo aos poucos e agora a gente já está com 25 colaboradores, sendo 5 somente esse ano. Agora em 2023. De acordo com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de um total de 2 milhões de novas vagas no Brasil em 2022, 1.600.000 vieram dos pequenos negócios. Os setores que mais contrataram foram serviços, comércio e construção civil. Em janeiro e fevereiro desse ano, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de quase 270.000 empregos no Brasil, o que representa cerca de 80% do total de vagas abertas no mercado de trabalho formal. As microempresas hoje, elas tendem a ser a maioria, elas são a maioria no mercado em si, e você tem aí em termos de proporção 99% de empresas hoje que são as pequenas. Apenas 1% são de empresas maiores, das grandes empresas hoje no Brasil. Então você tem uma concentração de riqueza, uma concentração de responsabilidade muito grande nas mãos dos pequenos negócios. Flávia já trabalhava com vendas online, mas viu uma oportunidade e decidiu abrir a primeira loja física de doces e já contratou 5 funcionários. A gente recebeu o primeiro currículo em papel, foi uma alegria muito grande. Quando a gente contratou, ver o brilho no olhar, assim, porque a gente já foi do outro lado também, né? A gente já foi contratado. E ver aquele brilho, a felicidade, porque elas trabalham muito felizes com a gente. Isso é incrível. É isso que está dando muito serviço para todo mundo, né? Querendo uma adolescente assim que nem eu, né? A gente acaba arrumando um serviço com os microempreendedores. A produção industrial caiu 0,2% em fevereiro deste ano, na comparação com janeiro. Este é o terceiro resultado negativo seguido. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda também foi de 0,2%.
Entre as atividades que mais influenciaram o indicador estão os produtos alimentícios, produtos químicos e os farmacêuticos. Se comparada com fevereiro de 2022, a produção industrial caiu ainda mais, 2,4%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Após a veiculação de imagens obtidas pela TV CNN Brasil, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Gonçalves Dias, pediu exoneração do cargo e deve ser investigado. As imagens mostram o general no Palácio do Planalto durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Em seu lugar, assume o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem todos os detalhes. Bom, Igor, é a primeira queda de ministro do governo Lula e quando cai um ministro, instala-se uma crise política que pode ou não ser debelada rapidamente. Isso é o que vamos assistir nos próximos dias. Então, nos conte tudo o que aconteceu, mas nos fale antes sobre o Ricardo Capelli, que assume no lugar do conhecido G. Dias. Amanda, Ricardo Capelli é secretário executivo do Ministério da Justiça e atuou como interventor federal da Segurança de Brasília logo após os ataques extremistas de 8 de janeiro. É um homem de confiança do ministro da Justiça, Flávio Dino. Boa noite a você, também ao Augusto, a todos que nos acompanham. O pedido de demissão de Gonçalves Dias foi hoje à tarde, após uma reunião a portas fechadas com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Inclusive, essa reunião foi bastante demorada. Atrasou em 1 hora uma cerimônia que esperava a presença do presidente aqui no prédio do Palácio. A exoneração dele deve ser publicada em sessão extra do Diário Oficial da União de hoje. Como você bem disse, Amanda, Gonçalves Dias é o primeiro ministro de Lula a ser exonerado. Ele é general da Reserva do Exército e era tido como homem de confiança do presidente. Inclusive, foi responsável pela segurança de Lula nos outros 2 mandatos. Logo após a veiculação das imagens e o pedido de exoneração, o agora ex-ministro deve ser investigado pela Polícia Federal. O nome dele também foi aprovado, a convocação foi aprovada na CPI do vandalismo, que tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também foi convocado na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e deve ser convocado na Comissão de Segurança Pública do Senado. Eu lembro a vocês que, por se tratar de uma convocação, a ida é obrigatória. Além de Gonçalves Dias, o secretário executivo do GSI, o Ricardo José Nigri, também deixa o cargo. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência disse que todos os militares envolvidos serão investigados. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem. Nas imagens, funcionários do GSI aparecem abrindo caminho para a passagem dos invasores. Um dos militares do gabinete oferece água aos extremistas. Em outro trecho, o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias, aparece conversando com invasores no 3º andar do Palácio do Planalto. Gonçalves Dias, que foi nomeado para comandar o GSI no dia 1º de janeiro, era esperado para falar sobre os ataques hoje na Comissão de Segurança Pública da Câmara, mas apresentou um atestado médico e alegou motivos de saúde para não comparecer. A Polícia Federal decidiu antecipar o depoimento do general após a divulgação das imagens. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional afirmou que a atuação dos agentes em um primeiro momento foi no sentido de evacuar os 4º e 3º pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no 2º andar, onde depois foi possível realizar a prisão dos golpistas. O documento diz ainda que as condutas dos agentes envolvidos estão sendo apuradas. O Partido Novo fez a solicitação ao GSI dessas mesmas imagens e o governo negou acesso aos vídeos. E agora está muito claro por quê. Porque o governo sabe que são comprometedoras as imagens e que darão muita argumentação para todos os parlamentares que querem uma investigação séria na CPMI do dia 8 de janeiro. É preciso que aqueles que cometeram crimes de depredação ou de omissão sejam responsabilizados. O governo Lula é o principal interessado na apuração dos atos golpistas.
O que se apresentou hoje na mídia nacional sobre esses vídeos, na verdade, só corroboram com uma decisão que deve ser, inclusive, aprofundada pelo governo. Eram 8 dias de governo e, lamentavelmente, ainda tinham agentes do GSI ligado ao governo anterior. Se a oposição bolsonarista quer entrar num debate dessa forma, lamentavelmente nós vamos ter que entrar e encarar isso, mas eu acho que a oposição bolsonarista tem que colocar a barba de molho, porque isso vai chegar profundamente na raiz de quem produziu os atos golpistas. Kennedy Alencar analisa o impacto político do vídeo que resultou na saída do ministro Gonçalves Dias da chefia do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. O vídeo divulgado pela CNN deixa claro que o Gabinete da Segurança Institucional fracassou na defesa do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. A atuação do então ministro Gonçalves Dias, que pediu demissão do cargo hoje, pode ser entendida como incompetência, mas não deve ser confundida com conivência. Gonçalves Dias é leal a Lula. Levantar dúvidas sobre essa lealdade, indagando se ele teria colaborado com a invasão, é cair na conversa de golpistas que querem usar a aparição de Gonçalves Dias no vídeo para tentar difundir a mentira de que o governo armou os atos de 8 de janeiro. A imprensa sabe que o Brasil e o governo foram vítimas do golpismo bolsonarista naquele dia. O vídeo deixa evidente que o Palácio do Planalto ficou indefeso diante da omissão e do golpismo de militares que deveriam ter defendido o Palácio do Planalto. O importante, portanto, é punir os golpistas. Sobre o GSI, Lula faria bem se decidisse pela extinção do Gabinete de Segurança Institucional. Com o Ministério da Defesa, não tem sentido outra pasta para assessorar o presidente em assuntos militares e de segurança. Assuntos militares ficariam com a Defesa. A segurança ficaria de vez com a Polícia Federal no âmbito do Ministério da Justiça. O comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, pediu que a tropa respeite a Constituição e se mantenha distante de atividades políticas. A declaração foi dada durante a cerimônia do Dia do Exército, que completou 375 anos hoje. Ao lado do presidente Lula, o comandante afirmou que a instituição é apartidária. O Exército Imortal de Caxias, instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e com a democracia. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor de tornar réus os 100 primeiros denunciados por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O último voto foi o da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o relator ministro Alexandre de Moraes. Dias Toffoli e Edson Fachin também já votaram. A Procuradoria-Geral da República ofereceu as denúncias em 2 inquéritos abertos para identificar os autores dos crimes que provocaram um prejuízo de 26 milhões de reais nas sedes dos 3 poderes em Brasília. Os 100 denunciados estão presos. O Rede TV News volta já já. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, ameaçou agredir o deputado Dionilson Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, durante a sessão da Comissão do Trabalho da Câmara. A confusão começou quando Eduardo Bolsonaro comentava a facada sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas das eleições de 2018. O áudio da transmissão da sessão não revela, mas Eduardo Bolsonaro disse ter ouvido o deputado Marcon afirmar que a facada era fake. O parlamentar do PL se levantou e passou a ameaçar Marcon. Olha o decoro parlamentar, meu irmão, que ele tá falando aqui, facada fake, não tem de sangue. Tu tá maluco? Você tentava matar meu pai? Te enfia a mão na cara, perco o mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. O deputado Dionilson Marcon disse que vai entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo Bolsonaro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, prestou depoimento à Polícia Federal para esclarecer uma declaração feita após os atos golpistas de 8 de janeiro. Na época, Zema sugeriu que o governo federal não agiu para impedir a invasão à sede dos 3 poderes em Brasília.
Romeu Zema prestou os esclarecimentos por videoconferência da sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, na região centro-sul de Belo Horizonte. Ele foi ouvido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O governador de Minas Gerais disse que repudia os atos de 8 de janeiro e que jamais quis colocar em xeque as instituições democráticas ou qualquer autoridade. Romeu Zema defendeu também as investigações sobre o caso. No começo do ano, Zema sugeriu em uma entrevista à Rádio Gaúcha que o governo federal teria feito vista grossa em relação aos atentados terroristas em Brasília. Me parece que houve um erro da direita radical, que, lembrando, é uma minoria, e houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. Deputados do PT entraram com uma interpelação no Superior Tribunal de Justiça solicitando uma explicação de Romeu Zema. O pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que mandou a Polícia Federal ouvir o governador. Deixei muito claro o meu apreço às instituições democráticas. Hora nenhuma, nunca, disse que um Supremo fechado seria positivo, muito pelo contrário, sempre afirmei a necessidade de termos aqui as instituições funcionando plenamente como deve ocorrer numa democracia. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Hoje, 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. A data tem um significado muito mais de luta do que de celebração. Na aldeia Genipapo Canindé, em Aquirás, na Grande Fortaleza, o dia foi de recreação para as crianças. Para os adultos, oportunidades de cuidar do visual, tentar uma vaga no mercado de trabalho, regularizar documentos e receber assistência jurídica. O evento foi organizado pela Defensoria Pública do Ceará. Uma das necessidades apontadas foi o registro da etnia dentro do registro de nascimento das pessoas. Então, para que tenha isso, facilita as cotas, concurso público, facilita outros acessos à justiça também, a identificação. A chefe na aldeia, Cacique Pequena, primeira mulher a comandar uma tribo indígena no Brasil, questiona a data. Só tem índio só no dia 19 de abril. Depois do dia 19 de abril não tem mais índio, não. Os índios morrem, os índios se somem, os índios se enterram na areia para não comparecer sua cara, seu rosto, para o povo ver. Negativo. O índio todo dia ele vive. E todo santo dia é o dia do índio. Segundo o censo do IBGE de 2010, a população indígena, estimada em 3 milhões no Brasil, no ano do descobrimento, foi reduzida para menos de 1/3. Hoje são pouco mais de 800 mil. O drama vivido pelos Yanomamis em Roraima é o retrato mais recente da luta dos povos indígenas pela sobrevivência. O governo federal decretou estado de emergência na terra Yanomami. Pelo menos 570 crianças morreram na crise sanitária e de segurança alimentar só em 2022. A desnutrição aguda, pneumonia e malária estão entre as principais causas de internação. Atualmente, 19 crianças Yanomamis permanecem internadas. De acordo com a FUNAI, hoje existem 760 áreas de povos indígenas nos registros da Fundação. Destas, 280 estão sob análise. Essas áreas representam 13% do território brasileiro. A região norte é a que mais concentra os territórios indígenas, com 54%, seguida pelo centro-oeste e nordeste. Sudeste e Sul são as regiões com menor quantidade de áreas indígenas registradas. Outro desafio entre os povos indígenas é a educação. Esta escola indígena Genipapo Canindé, na região metropolitana de Fortaleza, conta somente com professores temporários. A luta é para que profissionais concursados possam ocupar estas salas de aula e oferecer um ensino com qualidade. Essa luta do concurso público para professores indígenas é uma luta já do governo passado, do Camilo Santana, juntamente com os nossos representantes da Federação dos Povos Indígenas. E aí a gente precisa fazer com que esse concurso ele saia do papel. Nós queremos respeito.
Respeito para o povo brasileiro indígena. Os originários do Brasil precisam de respeito. No Congresso, integrantes do governo e da oposição começam a discutir a proposta de nova regra fiscal enviada pelo governo. Com a chegada do projeto do novo arcabouço fiscal, a base do governo começou a se mobilizar para conseguir os 257 votos necessários para a aprovação em plenário. O PT, partido do presidente Lula, reuniu a bancada para uma avaliação. Segundo o líder petista, deputado Zeca Dirceu, muitos parlamentares do partido já tinham uma posição favorável após ouvir explicações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele acredita que o clima para a votação é positivo, até mesmo entre parlamentares que não são do partido. O argumento é que o texto é flexível na medida certa e permite o controle dos gastos, mas, ao mesmo tempo, garante recursos em programas fundamentais como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e medidas como o aumento do salário mínimo. Essa garantia de que essas políticas públicas estão dentro das regras é o que tranquiliza a nossa bancada e eu acho que é o que vai dar clima para a gente avançar na discussão com os outros partidos e na votação, né, como estimou o presidente Lira até o dia 10 de maio. Já o líder da oposição no Senado e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Rogério Marinho, criticou as regras do arcabouço. Segundo ele, a lista de gastos que não entram no limite de despesas deixa claro que o governo vai gastar mais do que arrecadar ou vai precisar aumentar impostos para evitar o déficit público. Se o texto for aprovado como veio do governo, ele não só não vai estabilizar a curva de crescimento da dívida pública, como vai embicar para cima. Nós estamos falando de um projeto que tem um início inflado em 200 bilhões de reais. Nós da oposição não queremos aumentar impostos para a população. E isso significa, segundo o ministro Haddad, 90 bilhões de reais. Hoje, durante uma videoconferência com investidores, o presidente do Banco Central fez elogios à proposta do novo arcabouço fiscal. Roberto Campos Neto disse que o fato de a proposta estabelecer metas para os gastos públicos e para um resultado positivo entre as receitas e as despesas é uma boa indicação de que o país está caminhando na direção correta e remove o risco de que a dívida pública chegue rapidamente a 100% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. O dólar voltou a subir e fechou o dia cotado a R$ 5,08, avanço de 2,21%. Foi a maior alta da moeda americana desde novembro do ano passado. A alta refletiu a divulgação dos detalhes do arcabouço fiscal ontem, e também as especulações sobre nova alta de juros, de taxas de juros nos Estados Unidos. O governo federal anunciou a recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais. O valor de 2 bilhões e 400 milhões de reais já está previsto no orçamento da União para este ano. No campus de Imperatriz da Universidade Federal do Maranhão, em tempo de chuva, os estudantes e professores precisam lidar com as goteiras. E esses baldes estão com água, como vocês podem observar. E a parede aqui está rachada, a parede está rachada até em cima, a parede está molhada e mofada por conta das chuvas. Pinga água até do projetor. Pingando água pelo botão de ligar. Provavelmente outros projetores devem estar assim também. O professor Leonardo, diretor do Centro de Ciências do campus, contou que todos os cursos estão com defasagem de 30% de profissionais e hoje a instituição precisa lidar com um orçamento menor que o de 2019. Os principais impactos que tivemos foi a não abertura de novos cursos de graduação, de pós-graduação, não pagamento de contas básicas. Para vocês terem ideia, a gente finalizou 2022 praticamente sem conseguir fechar as contas.
A Universidade Federal do Maranhão é uma das 107 universidades federais do país que contam com o fim dos bloqueios para ganhar fôlego financeiro, assim como os 38 institutos federais. Somente no ano passado, a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro bloqueou 6 vezes as verbas para as universidades e institutos federais. O montante bloqueado chegou a 12 bilhões de reais. Na época, a justificativa do então ministro da Educação, Victor Godoy, foi o respeito ao teto de gastos. Essas instituições terão agora 2 bilhões de reais a mais de verbas. O governo anunciou hoje a recomposição no orçamento. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o dinheiro já consta no orçamento da União e deve desafogar as dívidas provocadas pelos contingenciamentos dos últimos anos. Vocês sabem quantos cortes foram feitos no orçamento por falta de um compromisso da União, do governo federal, com as nossas instituições. Sabe muitas vezes a dificuldade que o reitor tinha para pagar a conta de água lá do campus dele. O governo federal também anunciou que vai utilizar 100% das verbas para a educação, ou seja, não haverá cortes ou bloqueios. Todo mundo sabe que nenhum país do mundo se desenvolveu sem antes investir em educação, ciência e tecnologia. Eu acabo de fazer uma visita na China. Eu fui a Pequim e fui a Xangai. O que aquele país conseguiu fazer nos últimos 30 anos é de causar inveja a qualquer governante do mundo. O governo instalou o Conselho de Participação Social, um instrumento para incluir a sociedade civil nas decisões sobre políticas públicas. O presidente da República preside o conselho, composto por representantes de 68 entidades e 6 integrantes do governo federal que foram empossados hoje. A cerimônia de posse também marcou o lançamento do Plano Plurianual 2024-2027, que o governo precisa encaminhar ao Congresso Nacional até o fim de agosto. Pesquisa da Genial Quest aponta que a maioria dos entrevistados aprova o governo do presidente Lula. Porém, em relação à última pesquisa, o percentual dos que reprovam o atual governo subiu. Questionados sobre a avaliação do atual governo, 36% disseram que acham positiva, 29% regular, 29% acham negativa e 6% não souberam ou não responderam. Na última pesquisa realizada em fevereiro, a taxa de aprovação era de 40% e a reprovação 20%. A pesquisa também questionou os entrevistados se eles aprovam a forma como Lula se comporta como presidente. 53% disseram aprovar, 40% desaprovam e 7% não souberam responder. A aprovação do presidente nesse quesito também caiu em relação à última pesquisa da Genial Quest. Em fevereiro, 65% aprovavam o comportamento do presidente Lula. A pesquisa ouviu 2.015 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 16 de abril. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e uma ótima noite. Amanhã nos vemos às 7h30 pontualmente. Esperamos por você. Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau.